Você já se perguntou até onde uma história bíblica escrita há milhares de anos pode transformar sua vida hoje? O livro de Tobias pode até não ser tão conhecido como o de Gênesis ou Êxodo, mas esconde dentro de suas páginas lições profundas sobre fé, família, coragem e até mesmo sobre a misteriosa presença de anjos entre nós. Considerado por muitos cristãos como um livro apócrifo, isto é, não aceito por algumas tradições religiosas no cânon oficial da Bíblia, o livro de Tobias foi escrito provavelmente entre os séculos IV e II a.C. Sua narrativa envolvente, cheia de reviravoltas e milagres inexplicáveis, foi preservada em versões gregas e latinas, encontrando grande aceitação, especialmente dentro da tradição católica e ortodoxa, embora permaneça um mistério seu exato autor. Mas por que um livro tão fascinante acabou fora da Bíblia de muitos cristãos? E mais intrigante ainda, como uma obra aparentemente esquecida pode ter lições tão atuais e transformadoras para sua vida espiritual e familiar. Hoje, juntos, vamos desvendar os segredos que cercam a vida do jovem Tobias e descobrir como suas experiências podem transformar nossas próprias vidas. A jornada dele nos leva desde a obscuridade do sofrimento e da perda até a luz da cura, do amor verdadeiro e do encontro com forças celestiais surpreendentes. Prepare-se para conhecer uma história onde milagres e realidade se misturam, onde problemas aparentemente insolúveis encontram soluções inesperadas e onde a força da fé e da união familiar se destacam como grandes protagonistas. Mas para entendermos melhor essas lições, primeiro precisamos conhecer quem foi realmente Tobias e qual era o mundo que o cercava. Fique comigo até o final deste vídeo, porque garanto que você vai terminar diferente do que começou, levando consigo uma nova perspectiva sobre os mistérios da fé e da vida em família. E se você gosta de conteúdos como este, aproveite e já se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa ouvir sobre fé, esperança e transformação. Vamos juntos descobrir o que essa história milenar tem a nos ensinar? Quem foi Tobias? Para compreendermos a profundidade do livro de Tobias, precisamos primeiro conhecer o jovem que dá nome a esta poderosa história. Tobias era um jovem judeu, conhecido pela integridade e piedade que aprendeu com seu pai, Tobit. Sua família vivia exilada em Nínive após a conquista do reino de Israel pelos assírios. Em um período difícil e incerto, eles mantinham sua fé firme em Deus, apesar de todas as provações que enfrentavam. Tobit, pai de Tobias, era respeitado por sua generosidade e por cumprir rigorosamente os preceitos religiosos judaicos, mesmo vivendo longe de Jerusalém. Porém, após realizar boas ações e ajudar a sepultar dignamente judeus perseguidos, Tobit acabou perdendo a visão, mergulhando a família em um tempo de dificuldades financeiras e sofrimento emocional. É nesse contexto dramático que Tobias entra em cena como protagonista de uma jornada extraordinária. Pressionado pela necessidade e guiado por uma coragem genuína, Tobias aceita a missão dada por seu pai de viajar até uma cidade distante para resgatar um dinheiro que a família havia deixado guardado com um amigo. Aqui está um dos grandes mistérios dessa história. Tobias não viaja sozinho. Durante sua preparação para partir, ele encontra um misterioso companheiro chamado Azarias, que se oferece para acompanhá-lo em sua jornada. Mal sabia ele que este companheiro era, na verdade, ninguém menos que o arcanjo Rafael disfarçado, uma das figuras celestiais mais enigmáticas e importantes das tradições espirituais, judaica e cristã. Durante a viagem, Tobias enfrenta perigos, milagres e desafios espirituais,
incluindo a missão inesperada de se casar com Sara, uma jovem cuja história parecia marcada pela tragédia. Seus 7 noivos anteriores haviam morrido misteriosamente durante as noites de núpcias. Mas afinal, como Tobias conseguiu vencer o medo e enfrentar desafios tão sombrios? Como ele pôde confiar em alguém que sequer conhecia bem e, mais ainda, reconhecer a presença divina ao seu lado, mesmo sem compreendê-la plenamente? Preste muita atenção, porque agora vamos aprofundar nossa viagem rumo ao coração desta história incrível. No próximo capítulo, entenderemos como a fé de Tobias e principalmente a fé de seu pai Tobit podem nos ensinar sobre coragem e confiança em Deus, especialmente em tempos difíceis. Continue comigo nesta jornada, pois você verá como as dificuldades que hoje parecem insuperáveis podem se transformar em grandes milagres na sua própria vida. Fé em tempos difíceis. Lições de Tobit. Em meio às sombras do sofrimento, é a fé que mantém a alma acesa. E ninguém representa melhor essa verdade no livro de Tobias do que Tobit, o pai. Tobit era um homem justo, mesmo vivendo exilado numa terra estrangeira, mantinha sua fidelidade às leis de Deus com um zelo admirável. Ele doava aos pobres, socorria os necessitados e, mesmo correndo riscos, sepultava os mortos, um ato de misericórdia que contrariava as leis dos assírios. Foi justamente por praticar o bem que Tobit enfrentou sua maior provação. Ficou cego após um acidente doméstico aparentemente banal, quando fezes de um passarinho caíram em seus olhos enquanto descansava. Parece irônico, não é? Um homem fiel, que vive para servir e amar ao próximo, é atingido pela cegueira. Mas aqui está o primeiro grande ensinamento para quem busca uma fé verdadeira. Ser fiel a Deus não é garantia de uma vida sem dor. A verdadeira fé é revelada justamente quando tudo desmorona e ainda assim escolhemos confiar. Tobit, em sua dor, orou com sinceridade. Ele não escondeu sua tristeza de Deus. Pelo contrário, expôs seu coração partido e pediu para morrer. Agora, Senhor, trata-me segundo a tua vontade. Manda que o meu espírito seja levado em paz, porque me é melhor morrer que viver. Tobias 3:6. Talvez você já tenha se sentido assim, cansado, sem forças, orando por uma saída. Essa parte da história fala direto ao coração de quem já passou por noites escuras da alma. Mas o céu estava em silêncio apenas por fora. Deus já estava movendo as peças. No mesmo capítulo, vemos que em outra cidade, uma jovem chamada Sara também orava em desespero, pedindo libertação. Deus ouviu ambas as preces. O sofrimento de um pai e de uma filha desconhecida seria transformado em redenção por meio de uma única jornada, a de Tobias. Essa conexão invisível de histórias é uma lembrança poderosa. Enquanto oramos, o céu trabalha em silêncio. E mesmo quando a dor é insuportável, ela não é em vão. Se você está enfrentando um tempo de perda, de solidão, de perguntas sem respostas, lembre-se de Tobit. A fé dele não o livrou da cegueira, mas o preparou para enxergar com o coração. E agora, vamos acompanhar o próximo passo dessa trama divina, a união improvável entre Tobias e Sara e as lições sobre amor, espiritualidade e cura emocional que podemos tirar dessa linda história. Você vai se surpreender. Vamos juntos? Família e união. O casamento de Tobias e Sara. O que acontece quando duas histórias de dor se encontram debaixo da providência divina? Tobias e Sara são a resposta viva dessa pergunta. Sara era uma jovem mulher, piedosa, mas marcada por um destino trágico. Já havia se casado 7 vezes, e em todas as ocasiões, seus maridos morreram na noite de núpcias, antes mesmo de consumarem o matrimônio. Um espírito maligno chamado Asmodeu era responsável por esses acontecimentos terríveis, gerando medo, vergonha
e desespero. A ponto de Sara também pedir a morte em sua oração, dizendo: Tenho 7 maridos, ó Senhor, mas nenhum deles me tocou. Será que não é melhor que eu morra? Tobias 3,15. Imagine o peso de carregar uma história assim. A dor de Sara não era apenas pessoal, era pública, escandalosa. Sua fé, no entanto, ainda existia, mesmo ferida. E Deus, com sua sabedoria que conecta destinos, une essa mulher fragilizada com o jovem Tobias, guiado, como vimos, pelo arcanjo Rafael. Ao chegar à casa de Sara, Tobias descobre que, para cumprir sua missão, precisará enfrentar seus próprios medos. Mesmo sabendo do histórico trágico da jovem, ele confia na orientação do anjo. Rafael o instrui sobre como derrotar o espírito maligno, utilizando o coração e o fígado de um peixe, queimados como incenso em oração. Mas é no quarto, na hora mais delicada e vulnerável, que Tobias demonstra sua verdadeira força. Ele escolhe orar com sua esposa antes de qualquer outra coisa. Tobias disse a Sara: Levanta-te, irmã, e oremos para que Deus nos conceda a sua misericórdia e salvação. Tobias 8,4. Não é apenas uma história de romance. É uma lição profunda sobre como construir relacionamentos baseados na espiritualidade, na confiança em Deus e não apenas em sentimentos humanos. A oração de Tobias e Sara naquele momento de intimidade mostra que um lar verdadeiramente abençoado começa com fé compartilhada. Essa parte do livro nos confronta com perguntas importantes. Temos colocado Deus no centro de nossos relacionamentos? Temos escolhido nossos parceiros apenas com base na aparência ou na compatibilidade espiritual? E mais importante, temos orado com quem dividimos a vida? A união de Tobias e Sara não foi perfeita por acaso. Ela foi abençoada porque nasceu da obediência, da oração e da fé diante do medo. E é justamente essa união espiritual que nos leva ao próximo capítulo. Porque o casamento de Tobias não foi apenas um fim em si, mas parte de uma missão ainda maior. Agora, vamos conhecer melhor aquele que acompanhou Tobias nessa jornada desde o início. Rafael, o anjo que caminha entre os homens e nos ensina que mesmo quando estamos perdidos, nunca estamos sozinhos. Vamos continuar? Anjos na caminhada espiritual. Rafael, o guia celestial. Quantas vezes você já sentiu que algo ou alguém invisível te protegeu? Uma intuição que te desviou do perigo, uma coincidência que parecia mais do que sorte. E se eu te dissesse que, assim como Tobias, você também pode estar sendo guiado por forças celestiais? Desde o início da jornada, Tobias contou com um companheiro misterioso que se apresentou como Azarias, um parente de confiança. Mas o que Tobias não sabia, e só descobriria no fim da história, era que esse parente era, na verdade, o arcanjo Rafael, enviado diretamente por Deus para guiá-lo, protegê-lo e cumprir uma missão divina. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e tem entrada à glória do Senhor. Tobias 12,15. Rafael não apenas orientou Tobias em sua viagem e o ajudou a vencer o espírito maligno que atormentava Sara, como também foi responsável pela cura milagrosa da cegueira de Tobit, seu pai. E tudo isso sem nunca se revelar antes da hora certa. O papel de Rafael nesta história vai muito além do que parece. Ele simboliza a presença invisível de Deus em nossa jornada. Muitas vezes pedimos sinais, queremos respostas claras, mas esquecemos que os anjos podem estar ao nosso lado, agindo de forma discreta, silenciosa, porém poderosa. É interessante observar como Tobias, mesmo sem saber quem era Rafael, confiou nele. Ele seguiu os conselhos, respeitou sua orientação e por isso colheu frutos extraordinários. Essa confiança, essa obediência e humildade são lições valiosas para nós hoje. Muitas pessoas perguntam: Deus ainda envia anjos nos dias de hoje?
A resposta pode não estar nas asas visíveis ou em aparições sobrenaturais, mas em pessoas, situações, encontros e até atrasos que nos salvam de escolhas ruins. A presença divina se manifesta de formas misteriosas e cabe a nós estarmos atentos. O arcanjo Rafael nos lembra que nunca estamos realmente sozinhos. Mesmo nas jornadas mais difíceis, Deus envia ajuda. E muitas vezes, essa ajuda caminha ao nosso lado disfarçada de coincidência. E é com esse sentimento de confiança renovada que seguimos para o desfecho da jornada de Tobias. O reencontro com seu pai, a cura, o perdão e a restauração da família. Uma parte da história que mostra que tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que têm fé. Vamos juntos até o fim dessa jornada? O melhor ainda está por vir. Perdão, cura e reconciliação. Lições finais do livro de Tobias. Após uma longa viagem, milagres vividos e o início de uma nova vida ao lado de Sara, Tobias retorna para casa. E é nesse momento que a história atinge seu clímax emocional. Ele não volta apenas como um filho que cumpriu uma missão. Tobias retorna como instrumento de cura, reconciliação e restauração para sua família. Ao reencontrar seu pai, Tobit, Tobias segue a orientação do arcanjo Rafael e utiliza o fel do peixe, aquele mesmo que encontraram no início da viagem, para curar a cegueira de Tobit. O gesto é simples, mas o simbolismo é profundo. Tobias aplicou nos olhos do pai o fel do peixe, e Tobit recobrou imediatamente a visão. Tobias 11:13. Não é apenas sobre recuperar a visão física, é sobre ver a vida com novos olhos. Tobit, que antes desejava a morte, agora vê seu filho saudável, casado, próspero, e sua fé se renova. Ele volta a enxergar com os olhos do corpo, mas, sobretudo, com os olhos da alma. Esse reencontro é também um símbolo poderoso de reconciliação. Uma família marcada pela dor é restaurada. Um pai, uma mãe, um filho e agora uma nova nora se unem novamente sob a bênção divina. Mas a história vai além. Rafael, então, revela sua verdadeira identidade. Ele se apresenta não como um simples viajante, mas como um dos 7 anjos que tem acesso direto à presença de Deus. E diz algo que arrepia. Quando tu e Sara oráveis, eu apresentava vossas preces diante da glória do Senhor. Tobias 12:12. Essa revelação muda tudo. Mostra que nenhuma oração feita com sinceridade é ignorada. Mesmo quando parecia que Deus estava em silêncio, Ele estava respondendo, movendo, agindo nos bastidores da vida. Além disso, Rafael deixa um ensinamento eterno. É bom guardar o segredo do rei, mas é justo revelar e publicar as obras de Deus. Tobias 12:7. Em outras palavras, quando Deus age em nossa vida, é nosso dever testemunhar, compartilhar, inspirar outras pessoas com as vitórias que vieram da fé. Essa última parte do livro nos convida a olhar para dentro da nossa própria história. Quantas curas você já recebeu, mesmo sem perceber? Quantas vezes foi protegido sem saber? E quantas reconciliações ainda precisam acontecer em sua vida para que você experimente uma restauração completa? O livro de Tobias termina com uma família reunida, um anjo revelado e uma fé fortalecida. Mas para nós, essa história não precisa terminar aqui. No próximo e último capítulo, vamos refletir juntos sobre como essas lições milenares podem ser aplicadas na nossa rotina, trazendo luz para a nossa caminhada espiritual, familiar e emocional. Você está pronto para levar tudo isso para a sua vida prática? Então, não pare agora. Vamos finalizar essa jornada com um convite à transformação. Aplicação espiritual na vida diária. Crescimento pessoal e familiar. Agora que percorremos toda essa história rica e cheia de revelações, surge a grande pergunta: o
que o livro de Tobias tem a ver com a sua vida hoje? A resposta é tudo. Tobias, Sara, Tobit e até o arcanjo Rafael não são apenas personagens de um antigo relato. Eles representam aspectos profundos da nossa própria jornada. Cada um deles nos ensina algo vital. Tobit nos mostra que a fé verdadeira não é medida nos momentos de conforto, mas nos dias de dor. Mesmo cego, mesmo desesperado, ele continuou buscando a Deus com sinceridade. Quantas vezes, ao enfrentar problemas, nos afastamos de tudo e de todos? O exemplo de Tobit nos convida a manter a confiança viva, mesmo sem enxergar o caminho. Tobias representa a coragem de agir com fé, mesmo sem ter todas as respostas. Ele partiu em uma jornada desconhecida, confiou em um estranho, enfrentou o sobrenatural e ainda assim permaneceu firme. Isso nos lembra que a obediência e a disposição para servir podem nos conduzir a destinos que jamais imaginaríamos. Sara nos ensina sobre a dignidade em meio à vergonha e sobre como Deus não abandona aqueles que choram em silêncio. A oração dela, muitas vezes esquecida, foi ouvida no alto dos céus. Isso é um lembrete poderoso. Nenhuma lágrima sincera é ignorada. E Rafael nos mostra que Deus caminha conosco, mesmo quando não o reconhecemos. Ele é a presença divina que guia, orienta, protege e cura. Talvez você já tenha tido um Rafael em sua vida e nem tenha percebido. Alguém que apareceu na hora certa, uma palavra que salvou seu dia, uma intervenção divina disfarçada de acaso. O que essa história nos ensina, acima de tudo, é que a espiritualidade verdadeira se vive no cotidiano, na forma como enfrentamos as dificuldades, no modo como cuidamos da família, na coragem de tomar decisões com base na fé e na confiança de que Deus cuida até dos mínimos detalhes. Aplicar o livro de Tobias à sua vida é decidir todos os dias viver com mais propósito. É orar antes de agir. É confiar antes de entender, é perdoar antes de exigir justiça e é principalmente caminhar acreditando que existe um plano, mesmo quando ele parece invisível. Então, a partir de hoje, comece a enxergar sua vida como uma jornada sagrada. Sua história também está sendo escrita por Deus e os capítulos mais lindos podem estar começando agora. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário contando qual parte mais tocou o seu coração. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra de fé e esperança. E se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever agora, ativar as notificações e continuar essa caminhada conosco. No próximo capítulo, vamos concluir essa jornada com uma reflexão final e uma poderosa lição de vida que pode transformar a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. Vamos juntos até o fim? O livro de Tobias é mais do que uma antiga narrativa do Antigo Testamento. É um espelho que reflete nossas lutas, nossa fé e nossas esperanças mais profundas. É uma história que nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua escrevendo capítulos surpreendentes na nossa jornada. Nós vimos que a dor não é o fim, mas muitas vezes o início de algo maior. Que orações sinceras, mesmo aquelas feitas no silêncio da alma, são ouvidas. Que o amor, quando firmado em fé, se torna uma força de cura. E que há anjos entre nós, agindo em silêncio, guiando nossos passos com um propósito muito além do que conseguimos enxergar. Tobias nos ensina que obedecer e confiar pode nos levar mais longe do que imaginamos. Sara nos lembra que ninguém está condenado a viver preso à dor do passado. Tobit prova que a fé é o farol mesmo nos dias mais escuros. E Rafael nos mostra que o céu está mais perto do que pensamos. Essa não é apenas uma história para admirar.
É uma história para viver, para aplicar no seu lar, nos seus relacionamentos, nas suas decisões diárias. É um chamado para renovar sua fé, fortalecer sua família e perceber que sua vida também é sagrada, mesmo nos detalhes mais simples. Se essa mensagem tocou você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa luz. Escreva aqui nos comentários: eu escolho viver pela fé. Isso não é só um gesto simbólico, é uma declaração espiritual. E lembre-se, enquanto você ora, Deus age. Enquanto você caminha, Ele guia. E enquanto você espera, Ele prepara. O mesmo Deus que agiu na vida de Tobias está agindo na sua também. Nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal, para mais reflexões que despertam, curam e transformam. Até lá! E que o seu caminho seja sempre guiado pela luz da fé.